Salut irmãos, j'espère que vous allez bien. Vamos continuar com a nossa série Along with the Gods. Vocês pediram e nós vamos fazer então a segunda parte. Na verdade foi só uma pessoa que pediu, mas tá valendo. Quem sabe um dia vão ser vários. Mas tá bom. O segundo filme dessa série ele começa exatamente onde termina o primeiro, que é quando Kim So-hong, ou seja lá como se pronuncia esse nome, ele chega no mundo espiritual e ele é atacado porque a princípio ele foi um espírito vingativo. E espíritos vingativos, reza a lenda, deveriam ser simplesmente apagados. Lembrando que o Kim, na verdade, ele é irmão do Kim Ja-hong, que foi o bombeiro que teve uma vida justa e por isso ele merecia ser julgado. Segundo a Wikipédia, tanto o primeiro quanto o segundo filme, eles tiveram o mesmo custo de produção, 18,3 milhões de dólares. Mas segundo o filme, claramente, o que eu senti é que eles quiseram mostrar tudo o que eles eram capazes. Em comparação com o primeiro, o segundo filme tem uma computação gráfica muito melhor. Às vezes eles forçam a barra colocando até dinossauros. Sim, eles colocam dinossauros. E se eu pensar no roteiro, eu até acho o primeiro filme com um roteiro mais coerente do que o segundo. Porém, confesso que me diverti mais com o segundo. E dito isso, vamos que vamos ao filme. Mas já vou lembrando, deixa o like, curte, compartilha, é muito importante. A gente está tentando chegar àquelas 4.000 horas de visualização e eu preciso da sua ajuda. No mais, você pode colocar nos comentários filmes que vocês acham interessantes, que você gostaria que eu falasse. Por enquanto é muito fácil nos comentários e fazer um filme, traduzir uma música, então fiquem aí à vontade de escrever nos comentários. Esse segundo filme ele explica um pouco melhor essa questão do que seria um parágono, que seria uma pessoa que na sua vida terrena ou teve uma vida muito justa, que é o caso do nosso personagem protagonista do primeiro filme, ou que teve uma morte prematura, por fatores desconhecidos, que é o caso do nosso personagem do segundo filme. Essas pessoas elas têm o direito de serem julgadas para poderem reencarnar. Apesar de não ser deixado claro, possivelmente porque no primeiro caso ele foi algo bom para a humanidade, então ele pode continuar a fazer esse bom trabalho, e no segundo caso porque ele não viveu a sua vida plenamente, então ele pode voltar. Isso não estava muito claro no primeiro filme, porque como eu disse, na Webtoon não é assim que funciona. Todo mundo passa pelo julgamento, não só os parágonos. Porque na verdade, no Webtoon, todo mundo vai ser julgado e há 6 portões possíveis. Um dos portões é o portão da reencarnação, o outro portão é o portão dos animais, onde você reencarna na Terra, mas como um animal. O terceiro portão é o portão de Ashura, onde você vai ser jogado numa dimensão onde só há demônios em guerra. Tem o portão da fome, onde você vai virar um fantasma faminto, sedento, sempre com fome. Existe o portão... qual é o quinto portão? Que a princípio seria o submundo, onde você tem ali aquelas diversas punições possíveis. E o sexto portão é o mundo é o céu. Ou seja, todo mundo vai ser julgado e ser direcionado para algum desses portões. Isso é importante se dizer. E aí quem quiser, coloca nos comentários que eu posso falar da Webtoon especificamente, que muita coisa muda. Por exemplo, são 10 juízes. Se você não conseguir ser julgado em 49 dias, você tem mais 3 anos, porque ao total são 10 juízes e não 7. Além disso, não há relação na Webtoon entre as histórias. E o filme ele tenta linkar todas as histórias. O personagem principal do primeiro filme é irmão do personagem principal do segundo filme. Como esse irmão ele era um espírito vingativo, isso atrapalhou o julgamento do primeiro personagem. E o segundo filme é o julgamento desse irmão que foi um espírito vingativo. Tudo começa dizendo que não, ele não pode ser julgado, ele precisa sim ser dizimado. Mas o rei permite que ele seja julgado. E não só isso, existe uma lei muito, como eu posso dizer, providencial. Curiosamente, para dar uma diferença entre o primeiro e o segundo filme, quem teve uma morte prematura, a princípio, ele só vai ser julgado pelos crimes aplicáveis, ou seja, nesse caso, Kim, nosso personagem principal do segundo filme, ele vai ter que ser julgado por 2 crimes. O primeiro, por ele não ter aceitado a morte e se tornado um espírito vingativo, e porque depois disso ele desencadeou o caos no mundo humano. Considerando que são 7 infernos, eles vão ter que passar por 4 infernos sem julgamento para chegar nesses últimos 2. E é nesse deslocamento que acontece o filme 2. Como as histórias são linkadas, no Webtoon começa uma nova série de histórias, onde você tem 3 espíritos da casa que protegem uma casa e que não deixam os ceifadores levarem a alma do senhorzinho daquela casa. Porque aquele senhorzinho cuida sozinho de um menino. Eles têm muita preocupação com o fato de que o menino ele fique sozinho naquele mundo. Então tem uma guerra entre
os 3 espíritos da casa e os 3 ceifadores. Já no filme, o que acontece é que, para que o rei aceite que esse espírito vingativo seja julgado, ele diz que tudo bem, mas os ceifadores deveriam também cumprir uma missão para dar uma ajudada aí. E que missão era essa? E até essa residência onde tem um espírito da casa que não tem deixado os ceifadores pegarem a alma daquele senhorzinho. Esse espírito da casa, ele toma realmente uma forma humana, ele se torna um tio ali da família, uma pessoa que ajuda a família. Como ponte para linkar, esse espírito da casa, ele sabe como foi a vida dos ceifadores, pois os ceifadores eles não têm memória sobre a vida passada antes de se tornarem ceifadores. E eles vão contando essa história. E aí que vem a grande sacada do filme. Na verdade, o filme usa como desculpa, o julgamento do Kim para, na verdade, focar na história dos 3 ceifadores, que aos poucos vão tendo as suas memórias reveladas por esse espírito da casa, já que o espírito da casa combina com os ceifadores o seguinte: assim que o menino entrar na escola, ele não vai mais se intrometer e vai deixar vocês levarem o espírito do Senhor. E eles aceitam isso. Qual é a história desses 3 ceifadores? Há muito e muito tempo atrás, um rei bondoso teve um filho muito rígido e que via na guerra uma maneira de subjugar. Esse rei bondoso, entretanto, acreditava que toda violência precisava ser justificada. Nenhuma violência deveria ser feita à toa. Por isso, em meio a uma guerra, depois de matar todos aqueles soldados, ele libera os camponeses, a princípio, os sobreviventes, e adota uma criança, que se torna filho do rei, irmão, e o irmão desse primogênito. Esse primogênito, obviamente, nunca aceitou essa coisa. E ao longo do filme você percebe que esse irmão adotado ele vai sobressaindo. Ele não é violento como o primeiro irmão, ele é muito mais tranquilo. Por conta disso, em algum momento, após de fato confiar nesse novo filho, o rei designa esse filho para ser o general de uma guerra, pois ele acredita que esse outro filho ele pode sim gerar uma guerra com menos mortes, menos sangue, e que vale mais a pena isso do que dar o título de general ao primogênito, que com certeza ganharia a guerra, mas faria uma chacina. Infelizmente alguma coisa dá errado e esse rei ele morre em guerra. O irmão mais novo sobrevive e o primogênito ele se torna o general. Como punição, manda aquele irmão para o exílio. Na verdade, manda o seu irmão para vigiar a fronteira, tipo um Game of Thrones. Tu vai vigiar a fronteira ali e com certeza em breve você será morto, porque ele tem muita guerra. De fato, ele é um grande guerreiro e consegue proteger a fronteira. Até que, como toda boa história de amor, ele conhece uma menina sobrevivente, que se preocupou em salvar as crianças quando ele e suas tropas invadiram a aldeia. Mataram todos os soldados, todos os aldeões, todos, menos essas crianças que foram salvos por essa menina. Comovido pela história e atraído, ele acaba deixando a menina sem ir embora. E ao longo do processo, por algumas coincidências do destino, eles acabam desenvolvendo um certo amor e, obviamente, ele é condenado por traição. Claro que essa história é desenvolvida ao longo de toda a narrativa. E qual é a grande pegada? O primeiro link. Quem são essas personagens? O irmão, o primogênito, ele é o chefe dos ceifadores, que foi o único que não teve a memória apagada, pois a sua punição era viver ao lado dessas pessoas que ele matou, por puro egoísmo, lembrando disso todo dia, ou como ele foi babaca, cruel, e ao longo de 1000 anos ter a oportunidade de talvez pedir desculpas e ter a sua redenção. O irmão mais novo, obviamente, é o segundo ceifador e a garota é a terceira ceifadora. Esse é o primeiro link da história. E essa história ficou muito boa, ficou muito legal, eu gostei muito dessa história. Na verdade, eu até esqueci da história que a princípio seria a principal, porque o personagem principal, que foi o Espírito Vingador, ele é muito chato. O único ponto positivo para ele é que finalmente alguém ali fala o tempo todo, porque eu preciso passar pelo julgamento para poder reencarnar. Lembrando que no filme é isso, você vai passar pelo julgamento para reencarnar ou não, ponto. E ele é o único que toda hora bate na tecla, não tem nada para fazer no mundo humano. Eu não quero passar uma vida inteira trabalhando como um cachorro. E essa é a parte que eu achei legal, porque essa é a minha questão do primeiro filme. Por que as pessoas estão valorizando tanto essa ideia de reencarnar? Não é tão legal assim. Pensa só, entre você poder ir para o céu, reencarnar, por que eu vou querer reencarnar? Céu é mais legal que reencarnar. Mas tem alguma coisa por trás, porque o ceifador principal, ele insiste muito nisso. Ele quer muito passar por esse julgamento. E a gente só vai entender isso no final do filme. Que aí é um segundo link que eles fazem entre as histórias, que na verdade fecharam bem, eu gostei do fechamento. No final do filme você descobre que
Esse primogênito, quando ele chegou no campo de batalha e viu os soldados ali caídos, o corpo do seu pai, ele percebeu que seu pai ainda estava vivo, que ele ainda estava mexendo ali a mão. Mas ele foi embora. E quando ele voltou, o seu pai já estava morto. Isso para ele foi muito comovente, porque é a situação pelo qual o Kim passou. Quando ele foi morto injustamente, na verdade, ele, antes de ser enterrado, os soldados que o enterraram viram ele mexendo a mão, e mesmo assim o enterraram. E aí vem a grande sacada do filme. Na verdade, o nosso ceifador, por ele nunca te dar a oportunidade de pedir perdão para o seu pai, já que o seu pai, ele a princípio morreu e ele já não estava mais ali no mundo sobrenatural para ele poder fazer o pedido de perdão, ele queria que as pessoas que o enterraram vivo tivessem a oportunidade de pedir perdão ou não. E por isso ele insiste tanto com esse julgamento. No final das contas, o personagem principal da história é só uma desculpa para todas as outras tramas. É a parte mais decepcionante do filme. Por exemplo, tem um momento que eles estão em um dos infernos, onde os maiores medos daquele personagem serão materializados e vão em direção a ele. Ele diz que não tem nenhum medo, tudo bem, de repente ele lembra que ele tem medo de dinossauro. E do nada aparece um montão de Velociraptor. E ok, tudo bem, eu posso aceitar, medo de dinossauro, o que seja. Até o momento que eles são engolidos por um dinossauro, por uma baleia dinossauro, que eu esqueci o nome. E o que me choca é que, automaticamente, foram engolidos por essa baleia, e essa baleia nadando faz todo o caminho que eles deveriam fazer a pé, e a baleia, que a princípio é um pesadelo do cara, que era um monstro que ele projetou, simplesmente chega no inferno, onde eles tinham que ir, e cospe os dois. Não tem o menor sentido. Era o pesadelo do cara, era o espírito que quer caçar o cara. Então por que depois de tanto tempo ela levou os caras onde eles tinham que ir e cuspiu eles pro lado de fora? A história principal, a história que seria a principal, a primeira linha narrativa, é a que me irrita no filme. Mas as outras são muito boas, o que me faz eu gostar mais do segundo filme do que do primeiro. Outra coisa que é muito importante perceber ao longo do filme é a noção de justiça que você tem. O que me faz pensar da nossa própria noção do que é justiça. Porque tanto na Webtoon sempre tem aquela coisa tipo, você vai enfrentar os 9 juízes. Assim como na série, o que parece é que o desejo dos juízes é te condenar. E por que eu falo que é interessante perceber essa noção de justiça? Porque judiciário, a justiça, ela não tenta te condenar. O papel da justiça é analisar os fatos, a lei, e a partir dos fatos da lei dizer se você é inocente ou culpado. O cara claramente é culpado, mas o observador diz assim, eu tenho certeza que ele é inocente. Inclusive, se você deixar ele passar aqui, e no próximo julgamento ele for condenado, eu abandono meu cargo. E eu, inclusive, vou perder tal coisas, e eu vou apostar meu pescoço. E não é assim que funciona. O julgamento está ligado a provas e não a convicções, como muitas vezes faz parecer. Isso me lembra até naquele momento que a gente tinha aqui, alguns anos atrás, quando tinha aqui todo o lance do Lula, e você tinha nas capas da revista o Moro com uma luva de boxe, enfrentando o Lula. Isso é um absurdo. O Poder Judiciário, ele não pode, não deve ir para o campo do pessoal. Não, a princípio, se você é pobre ou rico, se o juiz gostar da sua cara ou não, o que ele tem que olhar são os fatos. Quando você lê esse Webtoon, quando você vê esse filme, você faz entender qual é a nossa visão do que é justiça. E eu gostaria de acreditar que essa visão é só um estereótipo, porque não é assim que funciona. O fato é que A Love of the Gods, Os 49 Últimos Dias, é um filme muito legal e que vale a pena. O primeiro é um filme legal, mas o segundo, ao meu ver, ele prende muito mais a atenção. E é isso. Está para sair a terceira parte da Long of the Gods. Finalmente tem uma última coisa que acontece no final do filme, que eu vou deixar, que eu não vou contar. Se vocês quiserem que eu conte o que acontece no finalzinho do filme, coloquem nos comentários. Que está ligado a quem é o rei que está julgando aqueles casos, tá bom? Merci bien, et à la prochaine. Lembrando, vídeo de cinema, todas as quintas-feiras às 18 horas. Valeu!